Queridos, a paz do Senhor! Graças a Deus, mais uma manhã na presença do Senhor, mais um começo de semana abençoado para a glória de Deus. É bem verdade que a Bíblia, ela nos diz que o salmista, ele traz uma narrativa dizendo: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Davi estava dizendo, queridos, que a palavra guardar, se a gente observar, é vivenciá-la. Eu não posso guardar. Eu tenho que praticar a palavra. Isso era o que Davi queria trazer para o nosso cotidiano, para o nosso deleite espiritual. Meus queridos irmãos, amados, inscritos aqui no nosso canal, eu quero muito louvar a Deus pela sua vida, bendizer a Deus por esta oportunidade a qual Deus nesta manhã nos concede de mais um dia estar na sua presença. Queridos, eu quero trazer sempre, como falo, aqui de praxe, que ao me despertar do sono, eu abri os meus olhos e eu pude respirar. Como de praxe, até nesse exato momento eu respiro por causa da sua vontade. Estamos aqui nesta manhã gloriosa, na presença do Senhor, para glorificarmos, exaltarmos, magnificá-lo na beleza do seu nome. Então, nesta manhã eu quero ser muito sucinto nas minhas palavras, ser breve. Eu quero trazer uma reflexão nesta manhã. São muitos escritos aqui. Eu estava vendo ontem, está 322 inscritos no nosso canal. Então quero louvar a Deus por todos nesta manhã maravilhosa. É bem verdade, estou com um visual diferente, né? Barbudo, a barba crescendo. Como eu, irmão, sou uma pessoa que vim de um ministério grande, eu nunca usei barba, eu nunca usei bigode. E eu estava dizendo para minha esposa, eu quero passar 30 dias sem fazer a barba e o bigode, para ver como é que a gente fica, né? Eu nunca fiquei assim, barbudo, eu nunca fiquei de barba, bigode, sempre liso. E eu queria estar dizendo para minha esposa, eu queria passar 30 dias para ver como é que a gente fica. É bem verdade que eu já estou sentindo uma diferença. A barba começa a coçar, não é? E eu nunca tive uma experiência dessa de estar com bigode, de barba. Não é o meu cotidiano. Meu cotidiano é sempre liso, sem barba, sem bigode. Mas eu disse à minha esposa que eu queria passar 30 dias sem fazer o bigode, tirar tudo, ficar liso. E eu queria ter essa experiência de como é a gente ficar um pouco barbudo, ficar um pouco com pelos no rosto. Então, queridos, nesta manhã eu quero louvar a Deus pela vida de alguns santos que eu me lembrar aqui. Eu falo, aqueles que eu não me lembrar, eu não falo, porque são muitos, irmão. 322 pessoas é muita gente mesmo. Certo? Ontem a gente estava na igreja, né? Estava eu e minha esposa. Nós estávamos ali, juntamente com o pastor Davi, os demais obreiros, o presbítero, o auxiliar Valti, presbítero Davidson, Deus abençoe.
a sua vida, a sua esposa, a sua família. E nós estávamos ali, né? Eu aprendi que a melhor oportunidade não é você pegar o microfone. A melhor oportunidade é quando o Espírito Santo ele te convida para você ir para a casa do Senhor. É bem verdade que se alegrar com os que se alegram é muito bom, amado. Agora, será que é fácil se alegrar com quem lhe entristece? E agora? E quem lhe entristece não é de fora, irmão. Eita, que palavra, né? Quem lhe entristece não é quem está lá fora. Quem lhe entristece é quem está dentro. Está no mesmo barco. Hã? Eu vi agora há pouco uma palavra pelo nosso auxiliar Valdo, que ele falou acerca da mulher de Zebedeu que trouxe consigo uma forma de adorar a Deus, e naquela adoração ela pediu algo que não era satisfatório para o Senhor Jesus, não era satisfatório. E é bem verdade que a Bíblia nos diz que ela adorou, e ao término da sua adoração ela fez um pedido a Jesus Cristo. Ela disse: peço-te que faças com que meus 2 filhos assentem à tua direita e o outro à tua esquerda. Houve uma dissensão ali, irmão, né? E o próprio Jesus disse: podereis vós beber do mesmo cálice que eu beba? E aí? Ficou em interrogação, né? Então, assim, a Bíblia diz: se alegrar com os que se alegram, irmão. Carta do apóstolo São Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 15. Ou é o capítulo 15, verso de número 12? Parece que é isso mesmo. Perdão, capítulo 15, verso de número 12. O apóstolo Paulo diz que se alegrais com os que se alegram e chorais com os que choram. E quando alguém lhe entristece, você tem como se alegrar com eles? E quando alguém lhe faz chorar, tem como você chorar com ele? Ou com ela, ou com eles? A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele diz, no verso número 13, ele diz: bem dizer os que mal dizem, e fazei bem aos que vos perseguem. É fácil. É não, filho. É não, minha filha. Mas você tem que entender que isso tem uma finalidade. Tem uma finalidade. Você tem que compreender que as coisas de Deus, ela não é mérito nosso. Entende? Ela não é algo nosso. É algo do Senhor. O homem é que faz a interpretação errada. Porque eu tenho 66 livros. Mais de 10.000 capítulos. Perdão, mais de 10.000 versículos. E aqui é uma bússola para eu não interpretá-la do meu jeito. Eu tenho que interpretá-la do jeito do Senhor. Ontem eu estava vendo uma mensagem do Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte. Monte significa altura. Monte significa algo que vem de cima, irmão.
para baixo. E eu aprendi que quem está em cima não quer descer. E quem está embaixo quer subir, e quem está em cima não deixa, irmão. Porque criou nele ou nela uma soberba. Mas eu aprendi que em meio a essas situações, eu aprendi que o salmista, ele retrata o fim do versículo do capítulo 121, que eu sempre falo que o salmo não tem capítulo, tem números. A gente fala capítulo 121 porque é o modo de a gente, de costume. Mas o salmo 121, de número 121, ele diz: eleva os meus olhos para o monte. E ele completa a frase: de onde virá o meu socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Entenda que há algo semelhante para a minha vida, para a sua vida, que vai querer nos tirar do centro da vontade de Deus. E é bem verdade que esse meio termo da minha vida de 20 anos, a água parada, ou água que só tem movimento, ela não me tira do centro da vontade de Deus. Porque eu já vi gente dizer assim que água parada dá dengue. Ô, meu querido, minha querida, não. A água parada também serve de alimento, viu? Para algum animal. Talvez alguém não beba desta água parada. Mas tem outros que podem beber, viu? E nesta manhã, eu quero trazer uma palavra acerca do que se passou José, irmão. No capítulo de número 37, verso de número 2, a Bíblia diz que José era filho de Bila. E Jacó tinha duas mulheres, Bila, né? Jacó, ele tinha duas mulheres. Tinha Bila e Zilpa. Eram as mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama de seus irmãos para com seu pai. Jacó prepara uma túnica para José. A Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. José era o xodó de Israel. É bem verdade que José teve uma experiência no Egito, levado por midianitas para o Egito, foi vendido por 20 ciclos de prata. E quantos não vendem o meu caráter, a minha diferença, o seu caráter, a sua diferença, para as pessoas que não têm visão? Será que isso não machuca? Será que isso nos retrocede de a gente para frente?
Mas você tem que entender que eu tenho que passar, você tem que passar por isso, para que você possa adquirir experiência na presença do Senhor. E eu estava escutando uma palavra ontem no culto, que Saul, por ser perturbado, por ser uma pessoa que precisava adorar a Deus de uma forma que pudesse ele entender que Deus não estava se agradando do que ele praticara. Davi muitas das vezes teve oportunidade de tirar a sua vida. Mas a gente entende o texto e não entende e não compreende o contexto. O contexto diz que Davi diz: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi poderia ter tirado a vida de Saul. O Senhor quer chegar aonde com isso? Quantos não impedem de você crescer, de você trazer para a igreja algo que possa melhorar? Se Saul escutasse a voz do profeta, que era a voz de Deus, pela pessoa de Samuel, Saul teria o seu reinado de uma forma diferente. Sim ou não? Sim. Mas ele se embaraçou-se. A sua vida espiritual se tornou-se uma pessoa soberba. O seu espírito dentro de si se perturbou-se. Porque de vez de ele consultar a Deus, ele consultou a uma feiticeira. E eu quero conjecturar essa situação antes de eu trazer o contexto de José, capítulo de número 41. E eu estava olhando, analisando ali o texto e o contexto do que José passou. Mas eu quero voltar aqui para Saul. Eu não preciso aqui, irmão, pregar eloquentemente, não. Se você tiver Deus aí do outro lado, você vai entender a mensagem que eu quero trazer para você. Não tem crente como Davi mais dentro da igreja. Não tem crente como Davi mais dentro da igreja. Que tenha de misericórdia, que tenha de compaixão. São pessoas persuasivas, amantes de si próprio, irmão. São pessoas que o eu está tomando conta. Ele está se embaraçando igual a Saul. Mas eu direi de tocá-lo, não. Nananina, não. A Bíblia fala aqui, eu estava vendo a interface da história de José. Interessante que tudo que José tocava prosperava. Aí eu venho para a história de Davi, né? Davi prosperou muito. Mas chegou um certo momento que a soberba tomou conta de Davi. Davi não era mais aquele cavalheiro de guerra. Porque se a gente olhar a história de Davi, Davi se tornou-se um cavaleiro de guerra, irmão. Por ele ser rei, certo?
Até aí estava tudo bem, irmão. Mas depois que Davi se ensoberbeceu-se, Davi não era mais a mesma pessoa. A gente fala de Mefibosete, né? Que ele teve por de misericórdia da casa de Jonathan, que teve Jonathan como seu irmão. E ele disse que usaria de benevolência para com a casa de Jonathan. E ele chama Ziba e pergunta a Ziba se tem alguém da casa de Jonathan, o filho de Saul. E ele diz: tem um, meu rei. Se chama Mefibosete, porém eu vou lhe dizer algo aqui que talvez o senhor não queira se agradar. Ele disse: pode falar. A mãe dele houve uma questão de invasão e a sua mãe tropeçou em alguma coisa e ele caiu do seu braço e quebrou as pernas. Ele é aleijado, rei. Você está entendendo o que eu estou falando, queridos? Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Não desanime não, irmão. Não desanime não, irmã. Deus está querendo te abençoar e alguém está querendo impedir de a bênção chegar aí na tua casa. Entenda o que eu estou dizendo para você? Deus está querendo abençoar e alguém está querendo botar as suas asinhas do lado de fora. Mas eu venho aqui como boca de Deus dizer para você que em meio a essa situação em que você está se encontrando, talvez esteja passando, isso é uma experiência, é uma maturidade de Deus para com a sua vida. Oh, meu diácono, mas está tão difícil. Suporte mais um pouco. Aguente mais um pouquinho. Você vai ver as diretrizes e maravilhas que Deus irá realizar na sua vida. Não foi Davi que quis tirar ou acabar com a vida de Saul. Não, irmão. Foi o próprio Saul que se destruiu por conta própria. Davi pegou um pedaço da sua veste e mostrou a ele que se ele quisesse tirar a sua vida, ele o tiraria. Mas aí Davi entende e faz com que Saul compreenda que o primeiro a ser ungido foi ele. Porque se você parar para pensar, no capítulo 3 de 1 Samuel, você já vai ver a história de Saul aí acontecendo. Se você for parar para analisar, do capítulo 3 em diante, você já vai ver uma história agora sendo construída para com Saul. E Saul é quem joga fora a oportunidade que Deus tinha lhe dado. Eu não vou entrar em detalhe aqui não, porque senão que alguém que está lá do outro lado possa interpretar isso mal. Mas eu não estou nem aí não, irmão, para isso não. Deus dá oportunidade ao crente, de o crente crescer na graça do Espírito Santo, no conhecimento divino. E quando ele aprende, a soberba toma conta.
Davi não foi bonzinho não, amado. Como ele era cavaleiro, rei, e sempre estava nas guerras, chegou o momento de Deus agora provar Davi. Eu vou trazer depois esse contexto acerca da situação de Davi, do que Davi aprontou para com o Senhor, para que o Senhor pudesse provar Davi. Aí o Senhor possa me dizer assim: por que, meu diácono? Ele não foi o homem segundo o coração de Deus? Dentro da igreja é a mesma coisa, filho, filha. Não adianta eu dar testemunho lá fora, eu tenho que dar testemunho dentro de casa, irmão. Dentro de casa, a minha esposa que passou aqui agora, ela é que vai dizer quem eu sou para a igreja. Porque se eu não tiver índole, se eu não tiver caráter, você está entendendo? Se José não tivesse a obediência na palavra, José não chegaria onde ele chegou. Então o caráter cristão não se compra pelo mérito de um copo de refrigerante, pelo pedaço de um bolo. Não, irmão. Caráter se compra quando eu sei quem é você. Enquanto eu estiver dentro de uma congregação, eu estou vendo todo mundo, mas eu não sei o caráter de ninguém, irmão. Eu não sei a índole, eu sei a minha, irmão. E eu estou prestes a pecar, a errar, a desobedecer, a cair, a desonrar. Eu sei a minha, que estou sujeito a isso. Então, no contexto do número 41 de Gênesis, capítulo número 32, o sonho de Faraó foi duplicado 2 vezes. E José disse para Faraó que Deus tem pressa de fazer. E quando a gente está fazendo a obra, não se levanta de fora não, se levanta de dentro. A Bíblia diz que no capítulo de número 40, verso de número 14, a Bíblia diz que José, ele interpreta 2 sonhos de 2 prisioneiros que serviam a Faraó. A Bíblia está aqui no capítulo 37, eu já pesquisei. Eu já fui buscar profundo. E no número 40, versículo de número 14, a Bíblia diz que quando José interpreta o do padeiro e o do copeiro, são a mesma interpretação, porém, um ali não ia voltar mais à sua função. Quantos e quantos não lhe impedem no crescimento da obra? E quantos não pensam, se eu botar ele para crescer, ele vai querer botar as asinhas de fora? É não, irmão, é Deus na sua vida. Ele pensa que está sendo o tampa de cruz. Mas enquanto ele não der o braço a torcer, a obra não cresce. Deus não prospera. Deus não aparece. Porque o eu tomou conta. Não é Deus que está tomando conta da minha vida. É eu.
que estou deixando ser levado pela minha arrogância, pela minha prepotência, pela minha ignorância. E ali José está no meio dos dois. E ele pede ao copeiro que retornaria à sua função anteriormente. Lembra-te de mim quando tu entrares na presença de Faraó. Porque eu fui vendido. Eu sou hebreu e fui vendido e trazido para cá. Então o que acontece? Quando você chega em algum determinado lugar, em uma determinada congregação, um determinado ministério, ainda tem pessoas que ainda escutam a voz de Deus, que ainda escutam a voz do Espírito Santo. Não se embaraça por méritos, mensagens que queiram que as telhas voem. Não, irmão. Eu ainda conheço a voz do meu Deus. E não precisa eu estar aqui querendo trazer movimento e não tiver um caráter cristão. Que eu não queira ver alguém crescer, que eu não queira ver a obra de Deus crescer. Quando eu impeço de a obra crescer, eu não cresço junto com a obra. Quando eu impeço de alguém crescer na obra, chamada incomoda, irmão. A sua chamada, o meu e o seu caráter, incomoda quem está lá dentro. Aí a Bíblia diz que o copeiro escuta tudo aquilo, absorve para si, guarda em seu coração que tudo José falou, ele gravou, guardou no seu coração, e quando esteve diante de Faraó, ele esqueceu. Se você ir lá para o capítulo 40, no verso 1, depois que José interpretou os dois sonhos do padeiro que fazia pão e do copeiro que estava diante sempre de Faraó, quando José interpreta aquela situação, ele não fala para o padeiro porque ele já sabia a sentença do padeiro. Ele não entra em detalhe com o padeiro porque ele já sabia a sua sentença final. Mas ao copeiro é totalmente diferente. Ele entra em detalhes. Eu fui vendido, trazido para cá, eu sou hebreu. Entenda a gravidade. Você chega no ministério, conversa, traz um diálogo, quer crescer junto com a obra de Deus, quer crescer com o pastor, com o ministério da igreja, mas tem alguém que impede o seu crescimento. É bem verdade que eu e você somos carne, somos ser humano, estamos sujeitos a errar. Sim ou não? E ali José passa 2 anos preso, os dois é chamado, o copeiro e o padeiro. Eu nem peguei nas escrituras, ainda estou no capítulo 36 aqui, ó. Capítulo 37 diz que a epígrafe de José é vendido por seus irmãos. Não é de fora, é de dentro. Porque o de fora não vai entender o mistério. Não vai entender o crescimento que Deus tem para com a sua vida, meu irmão, minha irmã.
É os de casa. Eu não fiz nada com pastor, eu não fiz nada com evangelista, eu não fiz nada com presbítero, eu não fiz nada com diácono, eu não fiz nada com auxiliar, eu não fiz nada com cooperador. Quem se entregou por mim foi Jesus. Eu devo a Jesus o que ele fez por mim, a qual eu não sou digno, a qual eu não sou merecedor. Mas nessa manhã eu tenho uma palavra para essa situação. Se você está querendo crescer, não aparecer, crescer, e alguém está botando o pé na sua chamada, pode ter certeza no que eu vou lhe dizer. Escute que José passou 2 anos. O texto do capítulo 40, do verso 1 diz isso. Foi se passado 2 anos para se cumprir os propósitos de Deus na vida de José. E olha o que é que eu estou lhe dizendo aqui. Se alguém está colocando o pé na sua chamada porque você anda conforme a palavra, guardar, eu posso guardar esse copo, eu posso guardar o celular, mas a palavra não se guarda, ela se pratica, ela se vivencia. Então José, para se chegar até Faraó, ele chegou pagando preço. Ele chegou mostrando a sua humildade. Se eu não tenho capacidade de ganhar almas, vidas para o reino de Deus, eu estou fazendo o que então? Se eu não tenho capacidade de ganhar vidas para o reino de Deus, entenda. Se eu não tenho capacidade de ganhar vidas para o reino de Deus, eu estou fazendo o que então? Se meu intuito de coração, meu intuito aqui, eu digo aqui porque é a bomba, né? A gente bate no coração porque aqui é a bomba que bombeia. Esse líquido aqui dentro do nosso corpo, ele aqui bombeia. Por isso que Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra, irmão. O que contamina o homem é o que sai. Ó, pensou e jogou para fora. É o que sai. Então, se eu não tiver de acordo, indo de acordo com a palavra, não é a palavra que está errada, sou eu. Está entendendo? José pagou um outro preço depois desses 2 anos da interpretação dos dois, do copeiro e do padeiro. E depois de 2 anos, foi que Deus agora revela a Faraó em sonho. Depois de 2 anos, no capítulo 40, aí agora começa Deus agora a trabalhar. Por isso que eu falo sempre, a caminhada é longa, mas o processo é lento. E nesse processo vai ter levante, alguém vai querer se levantar. Vai ter levante, irmãos. No capítulo de número 39, a esposa de seu senhor, que era capitão da guarda, se levanta contra José.
Ela queria de todo jeito ter uma oportunidade de derrubar José com a sua integridade física, mental e espiritual. Aí José não deu oportunidade física, não deu oportunidade mental e não deu oportunidade espiritual. Eu já falei aqui, fugir da aparência do mal. Nem tudo que brilha dentro da casa do Senhor é ouro. Meu relógio está brilhando aqui por causa da iluminação aqui, ó. Do celular aqui, ó. Deixa eu ver, viu? Ó. Deu para entender? Houve um processo na vida de José. José poderia matar seus irmãos? Sim ou não? Querer o mal deles? Sim ou não? Jefité em Juízes, capítulo número 10, ou é 11, se me fala a memória. Parece que é o capítulo 11, perdão. Quem se levantou contra Jefité? Foi os anciãos? Foi os seus irmãos. Quem se levantou contra Davi? Foi o povo ou seus irmãos? Quem se levantou contra Jesus? Foi o povo ou seus irmãos? Deu para você entender a gravidade do que é você pregar uma palavra genuína? Não precisa estar aqui falando em mistério. Quando eu falo em mistério é porque eu sinto algo diferente. Então tem coisas que você tem que ir. Eu me deparo igual o gado. O gado ele mastiga, né, o mato. E no final ele está moendo. Se você perceber, pode ver que a mastar do gado ele está moendo o que ele se alimentou. Então eu ando, irmãos. Eu já estou acostumado com esses tipos de situação. Então José, para se cumprir os sonhos de Faraó, José teve que passar, irmão, o perrengue com os irmãos. Olha que os irmãos lhe venderam. Lhe venderam para 2 estrangeiros chamados midianitas. Por 25 de prata, irmão. Jesus foi vendido por 30. Então, enquanto em você tiver integridade, entenda aqui, integridade física, mental e espiritual, baseado na palavra, vai se levantar muita gente contra a minha vida e contra a sua vida. Deu para você entender? Eu não sou melhor do que ninguém. Foi o conhecimento que Deus me deu. E se Ele quiser me dar mais, eis-me aqui, irmão. Mas eu não estou aqui para passar por cima de seu ninguém. Primeiro em lugar, eu tenho que honrar a Deus, amar a Deus, acima de todas as coisas. Primeiro. Aí agora vem o mandamento com promessa, honrar meu pai e a minha mãe. Foi uma coisa que lá atrás eu não honrei mais minha mãe do que meu pai. Eu já falei aqui que meu pai, eu quebrei uma banda de tijolo de 4 furos na cara do meu pai. Cheio de cocaína. Mas antes de meu pai morrer, eu pedi perdão. Meu pai, ele morreu dentro de casa, alcoolizado. A corda da rede torou. Ele meteu a cabeça no chão, cortou.
Como ele estava muito alcoolizado, a sonolência lhe fez com que desse hemorragia externa. Não interna dentro, externa. Se o sangue saiu para fora, ele perdeu muito sangue. Ali mesmo adormeceu e o Senhor permitiu com que ele viesse a óbito. Você entende o que eu quero falar para você? Eu tenho muito aqui, irmão. Aprendo muito, irmão. Eu mastigo, eu vou mastigando. Então, assim, Deus me mostrará. Ou por que não? Ele já me mostrou. Mas eu fico para mim. Eu fico para mim. E espero a bomba explodir. Quando a bomba explodir, aí eu chego junto e arrocho um nó com 2 pés. Eu entro com os 2 pés. Eu tô com 39 e vou entrar para 40 agora em dezembro. Essa carinha aqui, ó, já levou tapa na cara. Essa cara aqui já levou bufetada. Não foi de ninguém da rua, foi de dentro da igreja. De dentro da igreja, alguém já queria ceifar a minha vida aqui em casa. Por quê? Incomoda, irmão. Não é o brilho aqui do celular que eu tô apontando aqui porque a lanterna tá ligada, não. É o seu jeito. É o seu jeito de interpretar, é o seu jeito de agir. E eu não gosto de ver muita bagunça na casa do Senhor, não. Irmão. Eu não vou embora por antiético. Porque se torna antiético e vai trazer dissensão aqui, ó. Olha, foi-se embora. Ele foi-se embora porque eu falei umas verdades. Não, irmão, você está fazendo bagunça. Ele foi embora porque eu disse umas verdades aqui com o microfone e ele não gostou, foi embora. Não, irmão. Você não está me incomodando, não. Você é que está trazendo dissensões, intrigas. Você é que está trazendo afastamento dos irmãos para com a igreja. Então José foi sábio. José não disse ao padeiro. José teve um diálogo pessoal com o copeiro. E no versículo de número 23, no capítulo 40, no último versículo do número 23, a Bíblia diz que o copeiro esqueceu-se. Lembra que eu falei aqui, no capítulo de número 30, de número 40, verso 14? Capítulo 40, verso 14. José interpreta os sonhos dos dois e tem um particular com o copeiro. Um particular com o copeiro. Lembre de mim quando estiverem de frente com o faraó, servindo a faraó como tu servia antes. Eu sou hebreu, fui vendido. Estou aqui nessa casa por mal nenhum de eu fazer. Eu não fiz mal a ninguém para eu estar aqui. A Bíblia diz que está lá o carcereiro dá a chave a José para tomar conta do cárcere. Daquela cova em que José estava preso. José reuniu todos os presos, porque o carcereiro confiou. Deus era com José, Deus prosperava o que José, quando botava as plantas dos pés. Então entenda, fechei minha Bíblia. Então entenda que alguém vai querer se levantar contra a minha vida e contra a sua vida. Mas entenda, é debalde, viu? Se você tiver firmeza, você suportará. Talvez ali naquele ministério, naquela igreja, você não fique. Porque talvez o Espírito Santo que está dentro de você, ele não aceite bagunça.
Ele não aceite dissensões. Não tem como a gente ser como José, mas que possamos guardar. Guardar, que eu quero dizer aqui, praticá-la. Vivenciá-la. José foi açoitado. A esposa do seu senhor interpretou mentiras para o seu marido. E aí depois o seu senhor foi ter um particular com José, procurar saber de fato o que aconteceu. Porque o seu senhor lhe deu toda a confiança para tomar tudo de conta no que ele entregou nas mãos de José. Então, quando Deus coloca sobre a minha vida e sobre a sua vida algo de confiança, vai ter levante. Mas é debalde. Deus é quem justifica. Deus é quem falará por você. Então não desanime dessas situações que vêm contra você. Isso é para uma melhoria, para uma experiência. Para a sua vida. Entende? Então Deus, ele conta com você. Vai se levantar, vai, irmão. Não tem como. Porque quem está em cima está vendo quem está embaixo. E quem está embaixo quer crescer igual a ele não deixa. Ele bota o pé, ele bota a mão, ele critica, ele traz dissensão, intriga, inveja. Então, José foi sábio. Ele não disse para o padeiro, porque se ele dissesse para o padeiro, talvez o padeiro pudesse tirar até a sua própria vida. Sim ou não? Então, nesta manhã, receba esta palavra. Pode se levantar o espírito do governador. Quem está com você é maior. Senaqueribe manda servos. Senaqueribe manda pessoas da sua confiança até Gideão. Gideão ouve aquela afronta. Então o que acontece? A oração e o silêncio é a maior arma para a vida do crente. Entende o que eu estou falando? A oração e o silêncio é a melhor arma. Eu estou dando de bandeja aqui para o inimigo, viu? Esta palavra. E ele vai se incomodar no que eu estou lhe dizendo. A oração e o silêncio, para a minha vida e para a sua vida, é a melhor arma. O tempo é quem vai dizer quem eu sou. Barbudo, né? Barbudo, mas eu sou a mesma pessoa. Eu não gosto de leve trás. Eu não gosto de gente problemática. Melhore essa sua vida, melhore essa situação. Eu disse para a irmã esse dia que ela pegou meu táxi. Ela anda comigo. E ela disse, irmão Leandro, eu estou sentindo uma angústia tão grande no coração que o senhor nem imagina. E eu disse para ela, tire essa angústia do seu coração, que isso não lhe faz bem. Isso pode lhe fazer um mal muito grande. E ela disse, é verdade, querido. Não há
adianta, querido, eu estar ali na igreja. Não, irmão. Eu estou forçando você a dar glória. Hoje o assunto aqui foi diferente. E olha o que é que José disse para Faraó. Bote alguém, irmão. Ó. Olha que simplicidade. No capítulo 41. Ele disse assim, bote alguém que seja da confiança de Faraó para administrar todos esses 7 anos de fartura e também os 7 anos de fome que há de vir. Você está entendendo o que eu quero lhe falar? Título é uma coisa, exercer é outra. Não adianta eu ter um cartão diácono, eu já falei sobre isso aqui. Não adianta eu ter aqui um cartão de evangelista, presbítero, pastor, e não exercer esta função, não tem proveito nenhum. Então fica para você essa dica. A melhor arma do crente é a oração e o silêncio. Eu estou entregando essa palavra de bandeja para o inimigo. A minha melhor arma e a sua melhor arma é o silêncio. O tempo de Deus é quem determina quem eu sou. O meu caráter não está dentro da igreja, viu? Não está numa posição. O meu caráter está dentro da minha casa. Quem sou eu? Eu não posso ser uma pessoa diferente lá fora. Lá fora eu sou uma coisa. E dentro da minha casa? E dentro da minha casa, irmão? Hã? Deus abençoe tua vida. Deus abençoe a tua semana. Que o Senhor possa continuar te abençoando grandemente na terra. Que o nome do Senhor possa ser glorificado. E vidas possam ser alcançadas. E que você diminua. E que Jesus cresça. João 13:30. Aqui quem deve aparecer aqui na minha vida e na tua vida é o Espírito Santo. Se ele não governa a minha vida, tem alguma coisa errada em mim. Se ele não governa a minha vida e a sua vida, tem alguma coisa errada em mim. Se a minha esposa está aqui, vem cá, meu amor. Vou fechar com ela. Pai do Senhor. Ó. Se eu não for exemplo para minha casa, que é a minha família, para quem eu vou ser mais? Né, bem? Entenda a gravidade do que eu vou lhe dizer. Se eu não for exemplo para minha esposa, para quem eu vou ser mais? Dá para você entender? Ontem eu estava com ela na igreja. E a gente já estamos vendo os levantes. A gente já estamos vendo o que está se passando. E ela disse, e você vai continuar? Eu disse, eu vou. Porque aí eu já estou sabendo quem é quem. E no momento, na hora certa, Deus vai me apresentar, irmão. As pessoas que estão ali.
Lá tem gente de cara feia, emburrada, problemática, querendo aparecer. E eu já estou vendo, e alguém já está me dizendo, irmão. E eu estou, olha, orando e em silêncio. Deus abençoe sua vida. Uma maravilhosa semana para você e família. Essa aqui é a minha família, minha esposa, que eu amo. Ó, Rufino, é assim que vive, viu? Terra seca. Quando tu chegar aqui, tu vai comer alguma coisa, Bia? Não vai comer nada. Vai comer aonde, Bia? Na rua. Olha, Deus abençoe, queridos. Deus abençoe tua família. Deus abençoe tua semana. E obrigado por esse carinho maravilhoso que você tem por nós. Mais uma semana abençoada na presença do Senhor. E vamos desfrutar dela. Não deixe ninguém atrapalhar a sua saúde física, mental e espiritual. Porque maior é o que está com você do que o que está com ele. Se ele tiver o Espírito Santo, ele não vai trabalhar em querer me derrubar e de lhe derrubar. Agora, se ele não tem, ele vai querer atrapalhar a minha vida e a sua vida. Mas maior é aquele que nos chamou. Viu? Entre no seu quarto, capítulo 6 de Mateus, verso de número 9. Né? Entre no seu quarto, feche a porta, e teu pai que está em oculto te ouvirá. Obrigado pelo carinho que você tem por nós, obrigado pela confiança. Deus abençoe. Tamo junto. Fica crente, porque atrás Tem gente. Deus abençoe!